Hoje, o Cult Podcast vai mergulhar no universo do teatro musical, esse gênero que é sucesso no Brasil com produções incríveis e de qualidade. E o meu convidado de hoje é um ator que tem mais de 20 anos de carreira no teatro musical e participou de produções de muito sucesso aqui no Brasil, como O Fantasma da Ópera, Tarsila Brasileira, e agora chega ao estado do Rio com o musical infanto-juvenil Kafka e a Boneca, que estreia no dia 13 de fevereiro em Niterói. Eu converso com o ator Marcos Lanza. Oi, Lanza, como é que vai? Tudo bem por aí? Oi, Rodolfo, tudo bom? É o Lanza. Lanza, em casa você teve uma grande influência na sua paixão pela música, porque o seu pai, né, ele era cantor e sanfoneiro. Como é que foi crescer nesse ambiente assim musical com tanta influência? E como é que isso te moldou a ser esse artista que você é hoje? Eu, desde criança, cresci com os meus pais ensaiando, cantando em casa, porque meu pai, além de ser cantor sertanejo e sanfoneiro, eu cresci, né, com ele tocando sanfona, enfim, nas festas de casa, nas festas juninas e tal. A minha mãe também canta junto com ele num coral de igreja há muitos anos, né, coral de igreja católica. Então, quando eu era criança, eu tinha que meio que ir com eles para os ensaios, assim, né. Então, eles davam as letras das músicas na minha mão e ali eu ficava meio que observando e cantando junto, assim, né. Então, eu não sei nem dizer quando eu aprendi a cantar, né. Foi meio que, assim, instintivamente, nesse ambiente musical, né, todo enriquecido, assim, porque o meu pai, ele sempre foi muito engraçado também, muito comunicativo, né, então veio muito daí, assim, essa minha veia artística, né, então desde criança eu sempre quis cantar e atuar, né, e dançar e fazer musical, então isso veio comigo, assim, desde sempre. Tive outros trabalhos, né, eu fui assistente financeiro durante muito tempo, trabalhei em administração, mas esse sonho sempre veio comigo, né? Veio junto, assim. E assim, eu acho que essa harmonia que a gente tinha em casa, né? De ouvir música e de, né? Meu pai mais músicas sertanejas, né? Porque é cantor sertanejo raiz. Acho que me fez também aguçar muito mais, assim, o meu ouvido para música, o meu respeito pela arte, né? É, por ser artista, enfim. O meu pai respeita muito essa coisa, né, de ser músico não profissional, né? Ele se considera não profissional porque sempre trabalhou também, isso era como um hobby, mas essa coisa do compromisso, né? Eu cresci vendo eles indo lá e cantando na igreja, e tinha aquele compromisso, ensaiando, então esse foi o meu ambiente, assim, durante muitos anos, né? E eu acho que isso, assim, na verdade é mais, acho que serve muito como uma inspiração, né? Ter os meus pais, né? Principalmente meu pai, é, meio que indiretamente, assim, né, me levando para esse lado artístico, né? Então, Lanza, nesses mais de 20 anos aí de carreira, você passou por musicais icônicos e outros projetos bem marcantes no cinema, streaming e também nos comerciais, né? Como é que é olhar aí para trás e analisar a sua trajetória nas artes, ao mesmo tempo que tem muita coisa ainda para você fazer pela frente? Isso é uma coisa que vem recorrente sempre na minha cabeça, assim, né? É, os anos vão passando, eu vou trabalhando, né, e conquistando os meus espaços e trabalhando com a minha arte, com o que eu amo fazer, e às vezes passa realmente né, um flashback, assim, na minha cabeça em relação a tudo que eu fiz, assim, né. Nossa, eu fico muito, assim, honrado e orgulhoso, assim, né, principalmente por ter feito trabalhos tão importantes, assim, para minha carreira, né. Vou falar aí mais abaixo do Fantasma da Ópera, que tem uma pergunta, mas o Fantasma da Ópera, quando eu passei para o teste, eu fui, né, comunicado, isso para mim foi, assim, eu não acreditava, né, eu falava, gente, eu não estou acreditando que eu sou do elenco brasileiro do Fantasma da Ópera, né, e ainda com um personagem que tem uma importância super legal para a história, assim. Então isso me faz, assim, ao mesmo tempo, não é nem querer ser saudosista, né? Mas o meu passado me dá muito combustível para eu viver o meu presente. Talvez seja isso, assim, né? Eu busco sempre tá melhorando, sempre buscando coisas que me façam crescer, né? E trabalhos que me desafiem.
Então eu acho que é meio que por aí, assim, do respeito, né, e pela arte. Eu acho que também fica muito uma responsabilidade, né, e uma disciplina, assim, né, isso eu carrego muito comigo, assim, né, pela minha arte, né, e o que eu me disponho a fazer, né, eu sempre tenho muita disciplina. Lanza, no Kafka e a Boneca, você vive o protagonista, o Kafka, que muitas vezes não é muito conhecido do público infanto-juvenil. Como é que tem sido aí a experiência de trazer esse universo do Kafka para esse novo público? E qual é a sua expectativa para essa nova temporada do espetáculo que vai estar aqui em cartaz gratuitamente em Niterói? Kafka, para mim, como eu falei anteriormente, né, sobre desafios na minha vida, foi um desafio bem grande, assim, né, porque, né, o Marlos, quando me convidou para o espetáculo, me chamando para fazer o Kafka, até então eu não conhecia o texto, né, Kafka e a Boneca, eu conhecia muitas coisas do Kafka, né, enfim, vários livros que ele escreveu, e sempre tendo esse lado mais obscuro, né? Uma coisa mais humanista, talvez, assim, né? E o Kafka mostra problemas, né, nos seus textos na vida real, assim, que as pessoas não costumam dizer, né? Então ele sempre foi muito, pelas minhas pesquisas, muito introspectivo, né? E ao mesmo tempo de uma inteligência, assim, emocional grande, apesar de passar por vários problemas com a família, assim, na minha pesquisa, né? Eu consegui descobrir muitas coisas, né? Ele tinha muita vergonha de falar e de ser tolhido pelo pai, ele tinha um respeito muito grande, o pai não tratava ele tão bem. E aí a minha questão era como transmitir um personagem que é tão icônico no universo adulto para o universo infantil, né? Então, eu acho que a minha escolha, né, sendo meio que dirigido até pelo Marlos, é mostrar um lado mais... ele tem uma transformação no meio do espetáculo, né? Acho que você já deve ter lido o release. Então, a gente optou por fazer um cara mais severo, né? Talvez um cara muito mais amargurado no começo, assim, por diversos problemas que ele tenha passado na vida dele. Ele tinha essa coisa meio carrancuda, né? E aí, quando chega a Lia, né, a Lia aparece na vida dele, ele começa a vivenciar coisas, né, e experienciar coisas que há muito tempo ele não, assim, eu acho que não sei nem se há muito tempo, mas coisas que estavam guardadas, né, e talvez ele não tivesse nem vivido, né. E aí, acho que foi um lado, assim, eu não podia fazer um personagem que também não tivesse... que impôs regras, né, e tal, né, e eu acho que isso tem a ver também com o roteiro do texto, né, e de mostrar, né, já no roteiro esse lado, né, onde ele tem uma reviravolta. Então foi meio desafiador, assim, para mim nesse sentido, né, até porque principalmente os meus trabalhos são mais comédia, né, eu sempre fiz mais comédia do que drama, então me colocou num lugar, assim, me fez descobrir muitas coisas, assim, esse personagem. E falar de um assunto, né, tão legal, assim, tão importante, eu diria, né, que é a perda, né, de uma forma que as crianças trabalhem com as próprias perdas, né, a busca por algo, né, que está no imaginário da criança, enfim. O Kafka foi meu primeiro protagonista de musical aqui em São Paulo, né? Como a gente diz, né, agradecendo por último, enfim, eu nunca tinha sido um protagonista de um musical e conduzido a história, né? E isso, assim, pro artista na carreira é muito importante, né? Ainda mais num trabalho como esse que eu amo fazer, assim, eu me identifico muito, então eu conto essa história com muita verdade, com o meu coração, assim, né? Então eu acho
Acho importante frisar isso que eu te falei, assim, porque eu acho que no teatro musical também a gente precisa de oportunidades, né? A gente, durante muito tempo, a gente faz ensemble, a gente faz cover, então a gente precisa de produtores e de produções, né? E produtores de elenco, inclusive, também, que acreditem no nosso potencial e que nos dê oportunidade, né? E eu agradeço demais ao Marlos, que é o nosso diretor-geral, e ao Daniel Rocha, nosso diretor musical, que são os encabeçadores do projeto, por essa oportunidade, que viram ali em mim essa missão, né, de viver o Kafka, assim. Então, acho que eu queria deixar isso registrado, assim, enquanto também o Kafka foi muito importante para mim. Logo em seguida, né, eu fiz o Fantasma, as coisas foram acontecendo até chegar a interpretar o Kafka como a gente está fazendo agora, né. E sendo já redundante, muitas outras coisas que quero fazer, né, e é isso. E sobre a expectativa, né? Eu amo fazer o espetáculo, né? A gente fez durante o ano de 2023 quase todo, assim, entre pausas um pouco maiores e pausas menores, mas foi praticamente o ano todo, né? Então, assim, minha expectativa é que as pessoas gostem muito do trabalho, e que se encantem, assim, né? Como foi a nossa temporada, nossa primeira temporada, assim, a gente tinha retornos muito expressivos, assim, né? As pessoas se identificavam muito, principalmente os pais, é, com questões de dúvidas mesmo, né, em relação a como a criança, né, se porta perante a certos assuntos e tal. E isso o espetáculo, né, mostra muito, assim. Em outra escala, acho que eu falei tudo, acho que é isso. E a gente quer que a temporada seja um sucesso, assim, né, que lote e que a gente consiga fazer em outros lugares, né, e que a gente encante as pessoas aí. Como é que foi o processo criativo para você viver o Kafka? Porque ele é considerado um dos escritores mais influentes da literatura ocidental do século XX, né? Eu busquei ter muitas referências do que ele era na vida pessoal, né? Diferentemente da vida dele como do autor, na verdade, né? Do que ele colocava no papel. A minha busca era saber como ele se portava, como ele agia, quais eram os pensamentos dele. Então eu achei um documentário, que acho que é de 2005, de muitas pesquisas assim que eu fiz, e ele era todo narrado em terceira pessoa. E aí falava muito de como era a experiência dele no dia a dia, de como ele vivia, das namoradas que ele teve, né, os processos clínicos que ele teve, das internações, enfim, por conta da tuberculose, né, e tal. E aí eu fui meio que criando o meu, assim, eu não achava, né, nunca achei nenhum, né, nem sei se tem registro, nenhum vídeo e nada, né, de imagem, até porque é muito antigo, de como ele era, né, assim, então foi meio que com base naquilo que eu li, assim, né, e aí como você pergunta, né, aí você fala de um lado comovente dele, assim, né? Então eu queria mostrar um cara verdadeiro, assim, sabe? Um cara que mostrasse ali as suas emoções, quando, né, a menina chega na vida dele, assim, né? Porque até então era um cara que não tinha esperança, né? Era um cara, como eu falei em áudios anteriores, obscuro, né? Obscuro. Então a minha vontade era falar de um jeito, né, o texto, para que as crianças entendessem né, e questionassem também os pais, porque isso também é interessante do teatro, né? E no musical você contracena com crianças. Como é que é trabalhar com essas atrizes tão jovens aí, mirins, no Kafka e a Boneca? Durante a temporada nós tivemos 3 Lias, né? E cada uma tinha a sua maneira de interpretar a personagem, né? Tinha o seu toque, né? A sua maneira de entender, né? Aquele universo, porque é
é um trabalho complexo para a criança, no caso, né, para a menina que faz a Lia, porque a criança precisa expressar muitas emoções que às vezes elas nem sabem que existem dentro delas, né, quando elas estão atuando. E eu aprendi muito com elas, assim, a gente trocou muito. As meninas são muito rápidas, né, muito espertas, assim, então elas chegavam prontas, né, para ensaiar. Esquecimentos, assim, às vezes nós adultos temos, né, e elas decoram o delas e o nosso, né, então a todo tempo eu estava sempre de prontidão para não dar nenhum problema, né. E eu falo que essas crianças de hoje em dia vêm com um chip, assim, né, e são inseridos nela, elas cantam, dançam e interpretam maravilhosamente bem. Mas é um trabalho bem aprofundado, assim, né, de emoções e de sensações para uma criança, né. Por um adulto, talvez seja um pouco mais fácil, né, por ter vivido muitas coisas, né. Tanto que uma delas, que é a Bibi Valverde, ela ganhou o prêmio, o APCR, né, e isso, assim, nossa, vindo do nosso espetáculo, assim, né, e a grandiosidade que foi, né, e o quão essas crianças levam também o espetáculo, né, é muito, muito legal, assim, porque isso comove também, né, o público, né, a criança é verdadeira, é inocente, né, por mais que tenha, né, o texto que tenha se reproduzido, tudo ensaiado, a gente trabalha com teatro ao vivo ali, né, então tem emoção, né, então foi, assim, um aprendizado, né. Na versão brasileira de O Fantasma da Ópera, você viveu o Monsieur André, tendo participado de mais de 500 apresentações aí durante 1 ano e meio. Como é que foi viver esse personagem e fazer parte desse musical, que é um dos mais icônicos e reconhecidos do mundo? Eu, quando fiz os testes, assim, eu batalhava pra entrar, né? E eu queria muito que fosse esse personagem que eu peguei, assim. Tanto que os meus testes foram direcionados depois que eu fiz o livre escolha, né? A gente faz uma música livre escolha e depois eles vão direcionando para qual perfil a gente tem mais, que a gente, né, tem mais possibilidade de fazer. E o Messi André foi me dado logo de cara. E eu tinha uma curiosidade, né? Eu tinha só esse personagem. Normalmente, nos musicais, a gente acaba pegando, às vezes, 2, 3 personagens para testar, né? E diferentemente de outras pessoas, eu só tinha esse personagem. Então, quando eu conversava com as pessoas nos testes, e as pessoas tinham outros personagens, eu falava assim, gente, eu só tenho esse. Eu tenho que entrar na sala de audição e entrar vivendo e sendo o personagem, né? Vivendo o Messi André. Então eu fiz vários testes, né? A gente passa pelo crivo dos gringos que dirigem lá na Broadway, então são eles que vêm para cá para fazer os testes e tal. Então quando eu recebi a ligação, como eu disse aí, eu mal acreditava, assim, né? Eu até achava, não achava que era pegadinha, mas eu pensava assim, de repente é para ser cover, né? Para ser substituto. E aí a produtora de elenco falou, não, você é o Messi André. Então, assim, as minhas sensações de Fantasma da Ópera eram sempre as mais emocionadas, assim, né? As mais, enfim, as minhas expectativas eram muito altas e de corresponder também, né? E eu sempre tinha uma gratidão por estar fazendo aquilo, assim, né? E eu acho que em tudo que eu faço, né? Mas eu ouvia o tema do Fantasma da Ópera nos ensaios, assim, e aí às vezes eu falava assim, nossa, eu estou no palco, no cenário do Fantasma da Ópera, né? Eu estou nesse espetáculo. Então, muitas vezes eu fiquei emocionado, né? E assim, foi um trabalho muito importante para minha carreira. Eu tive, né, depois de alguns anos, assim, foi um dos maiores personagens que eu fiz, né? Então, isso me alçou, assim, voos um pouco mais altos depois, assim, para minha carreira. Eu fiz praticamente 504, 505 apresentações assim, por uma temporada muito longa. Isso é quase um recorde, assim, eu e outro ator, ou mais 2 atores, uma coisa assim, que fizemos praticamente quase todas, né, porque as pessoas, né, tem problemas e eu sempre ali, ó, sempre me cuidei para dar conta, né, de fazer. Então, eu amava muito fazer. Um outro trabalho recente que você brilhou nos palcos foi no musical Tarsila, a Brasileira.
ao lado da Cláudia Raia, Jarbas Homem de Mello e muitos outros aí, né? Você viveu o pai da Tarsila, né? O José Stanislau do Amaral, né? Como é que foi essa experiência, Lanza, de atuar e cantar com uma produção que valoriza a nossa história, a nossa cultura brasileira? Nossa, foi assim maravilhoso, foi, eu diria, aprendizado mesmo, assim, né? Porque, primeiramente, a gente não tem muita base, pelo menos não é mostrado pra gente, culturalmente, né? As pessoas não expressam muito a semana de 22, né? Você tem, né, enfim, muitos registros e tal. E esse evento, assim, eu confesso pra você que eu ouvia falar, mas eu não sabia afinco o que era a semana de 22, né? Que foi acho que talvez uma das semanas mais importantes, né, para a nossa arte brasileira aqui. E conheci um pouco de Tarsila também, mas não tão a fundo, né, a vida dessa pintora e todos os desafios que ela teve que enfrentar para ser quem ela é e quem ela foi, né, e quem ela sempre será, enfim. Eu mergulhei bastante assim na história pessoal dela também, justamente para interpretar o pai. E ainda assim, tem a questão de estar sendo o pai da Cláudia Raia, né? Contracenando com a Cláudia, que é assim, eu já tinha trabalhado com a Cláudia em outras produções, eu fiz Chaplin com ela, mas como produtora, e eu nunca tinha contracenado com ela, né? Mas confesso que dava um nervosinho, porque é a Cláudia Raia, né? Mas a gente trocou bastante, assim, o elenco era muito legal, muito incrível. Enfim, o Jarbas também é meu amigo há muitos anos. Já fiz muitas produções com o Jarbas. Talvez o Jarbas seja o diretor que eu mais trabalhei, assim, como diretor e como ator também. Já fiz, se não me engano, 2 ou 3 peças dividindo o palco com ele. E meio que, né, você tem uma certa intimidade cênica ali, né, quando você conhece a pessoa. Mas a Cláudia eu nunca tinha contracenado. Então, assim, foi enriquecedor e assim, produzir um espetáculo como esse, como a Cláudia fez, assim, empregando muita gente, né? A gente sabe que é muito difícil produzir cultura, né? Produzir teatro, enfim, show, né? Aqui no Brasil, no geral, e a Cláudia com essa grandiosidade, assim, né? Transformou um espetáculo, fez um espetáculo, não transformou, mas fez um espetáculo de uma grandiosidade, assim, comparada a Broadway, assim, né? E a gente exaltando a nossa cultura, né? E falando de artistas de não só Tarsila, mas Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, enfim, Anita Malfatti, exaltando, né? Esses grandes pensadores, poetas, né? E influenciadores da época, assim, né? Então, foi luxo, digamos assim. E eu acho isso muito importante, porque a gente tinha públicos de contrapartida, de escolas e tal, que tinham acesso, né, ao espetáculo, e muitas não tinham também um conhecimento da história, como eu não tinha, né? Então eu acho que essa disseminação da informação, assim, é muito importante, né? E precisamos exaltar a Cláudia Raia, que é uma guerreira, visto diversas críticas que ela teve, né, enfim, em relação a pessoas que não entendem de Lei Rouanet, não entendem muito, né de como é produzir teatro e como funcionam as leis no Brasil. A Cláudia, ela é uma guerreira, assim, ela corre atrás, ela produz os próprios espetáculos, ela emprega pessoas e, o principal, ela conta histórias que são importantes, né? Lanza, como é que você analisa a cena do teatro musical brasileiro de hoje, atualmente? E outra coisa, ainda tem algum musical nacional ou estrangeiro, ou então algum personagem que você gostaria, né, teria um sonho de interpretar ainda na sua carreira? Hoje em dia, muitos atores se autoproduzem, né? São produtores e produzem as suas seus próprios espetáculos, né? As suas próprias companhias, né? E também isso surge da vontade de produzir algo que né, o ator queira dizer, né? E algo que queira expressar. E eu acho que isso é admirável, assim, né? O ator produtor.
Então, eu nunca me produzi, mas adoraria. É uma coisa que eu ainda tenho no meu coração, assim, eu quero fazer coisas, textos, né? Penso em histórias que eu quero contar, coisas que eu ainda quero fazer, assim, né? E de ser meio, né? Alguma coisa independente minha, assim, eu ainda penso em fazer alguma coisa. É algo que está no meu coração, que um dia vai sair. É, mas eu meio que também vou vivendo a minha vida e deixando aquele clichêzão, a vida me levar, né? No sentido de que as produções às vezes nos oferecem coisas legais e às vezes também não oferecem coisas tão legais em relação, né, ao que você quer dizer. Então, a gente às vezes opta por não fazer o teste, né? Enfim. Mas na grande maioria, das vezes, né, eu interpretei coisas que eu amei e que gostei muito de fazer. Mas quero fazer muitas coisas autorais, né, respondendo a pergunta, muitas coisas de projetos meus, assim. E pensando em musicais Broadway, tem muita coisa que eu acho que eu adoraria interpretar, né? Uma das coisas que eu amaria fazer, assim, que já veio para o Brasil, era Willy Wonka, do A Fantástica Fábrica do Chocolate, assim. É um dos personagens que me encantam muito e eu acho que eu tenho muito a ver, assim, né, com o perfil do personagem. Enfim, acho que é o que mais me vem na cabeça, mas tem muitas coisas que eu quero fazer, né? Muitas coisas. Lanza, para fechar, para quem está começando agora no teatro musical, ou então sonha viver de arte, né? Que dica você daria baseado na sua própria trajetória? Olha, a Fernanda Montenegro já disse numa entrevista, né? Falando para a pessoa, desista, né? Acho que foi algo assim. Porque é uma carreira muito árdua, né? Como toda carreira é, né? Quando você quer chegar em algum lugar, você tem que batalhar muito, né? Para chegar, né? Seja um médico, um dentista, né? Enfim, um funcionário público que faça um concurso. Agora, a arte em si, né? Teatro, dança, enfim, o artista independente passa por alguns percalços, né? Porque a gente não tem, né? Assim, a estabilidade que a gente gostaria muitas vezes, né? Mas, assim, a dica que eu dou é estude muito, carreira de musical, você tem que cantar muito bem, dançar muito bem e interpretar muito bem. Se você não é tão bom em dança, então, assim, lapide muito as técnicas que você se dá melhor, né? Que seja dança, seja canto, né? Ou seja interpretação. Se você não interpreta, é um bom bailarino, né? E aí não tem um currículo, né? Não tem um curso de teatro, então vá buscar para o seu currículo um curso de teatro, corra atrás. Eu acho assim, o quanto mais você puder sugar e aprender, né, das três modalidades, melhor é. E assim, a dica que eu dou é sempre em teste, a gente sempre busca fazer o nosso melhor, mas busque o seu diferencial, né? Busque mostrar sempre para a banca examinadora o que você tem de melhor, né? O que te faz brilhar, né? O que te deixa confortável, enfim, e mostre o seu melhor, né? Ali, eu acho que eles têm que enxergar algo diferente em você, né? Seja, né, um bailarino exímio, seja um cantor maravilhoso, seja um comediante também, né, enfim, um ator dramático, né, com grande potencial. Então isso vai fazer você se destacar, né? E assim, sempre buscar o conhecimento, né? E sempre na humildade, porque teatro musical, as pessoas têm a mania de jogar num lugar de que é glamuroso, né? E que se ganha muito dinheiro, mas isso, em partes, não é verdade, porque a gente trabalha demais, a gente ensaia muito, né? A gente repete, a gente né, fisicamente é exaustivo. Então, para chegar onde a gente quer, assim, tem que ter muito trabalho, né? É isso, Marcos Lanza. Muito obrigado pela sua participação no Cult Podcast. Um prazer conversar com você. E vamos assistir Kafka e a Boneca, que estreia dia 13 de fevereiro no Teatro Popular Oscar Niemeyer de Niterói, ali do lado das barcas, bem fácil de chegar. E os ingressos são gratuitos, todo mundo indo lá, chegando 1 hora antes do espetáculo para garantir o seu lugar. Obrigado.
Olá, eu sou o Marcos Lanza e eu quero convidar todos vocês para assistir o espetáculo musical Kafka e a Boneca, que entra em cartaz gratuitamente, hein? A partir do dia 13 de fevereiro em Niterói, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Uma peça que encanta crianças e adultos, trazendo essa figura histórica, né, que eu tenho o prazer de interpretar, que é o Kafka. Olha, venha fazer essa viagem emocionante comigo e com um elenco incrível pelo mundo da imaginação. Sempre de quinta a domingo, por somente 2 semanas, tá? Eu espero vocês, hein? Até mais!